Ciências Interativa com o tio Rony, hoje aula do 9º ano, mudanças do estado físico. Vem comigo. Tio Rony. Nessa pequena busca você vai encontrar meu blog e minhas aulas de ciências. Hoje nós vamos para o 9º ano, vamos gravar essa aula aqui, Estados Físicos da Matéria. Vem comigo. Mais um slide de ciência interativa com o tio Rony. Hoje aula do 9º ano, mudanças de estado físico. E vamos direto ao ponto. Você tem uma substância, seja ela água. Então, se ela receber luz, calor ou mesmo choque, receber eletricidade, ela pode sofrer uma mudança de estado físico. Hoje nós vamos estudar essas mudanças. Então, nós vamos focar no estado sólido, líquido e gasoso. Vale salientar que, com o avanço da ciência, novos estados são descobertos. Dentre eles se destacam sólido, coloide, sólido amorfo, líquido, gasoso, plasma, superfluidos, supersólidos, matéria degenerada, neutrônio, matéria fortemente simétrica, matéria fracamente simétrica, plasma, quark, quark, condensado fermiônico, condensado de Bose-Einstein e matéria estranha. Ufa! Vamos estudar tudo isso, tio Rony, pelo amor de Deus. Calma, jovem. Como eu falei lá em cima, vamos dar uma olhadinha no sólido, no líquido e no gasoso, basicamente. Então vamos lá. Próximo slide. Lembrando que você já viu algo muito parecido com isso, sabe onde? Na nossa segunda aula do 6º ano. Nos fenômenos químicos. Lá eu faço uma pequena comparação entre os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Quer aprofundar teu conhecimento? Quer ficar ferinha? Procura no meu canal. A aula é F06 CI 02, habilidade 2. Lá tem transformações químicas. Lá eu faço a comparação, a analogia entre fenômenos químicos e fenômenos físicos. As mudanças de estados físicos são fenômenos físicos. Então, continuando. Nesse próximo slide, a gente vê que as cargas opostas, positiva e negativa, elas se atraem. Está aqui em inglês, ó. Positivo com positivo se separam, se repelem. Negativo com negativo também se repelem. Aqui em português, tem uma bolinha vermelha positiva, uma outra positiva, elas se afastando uma da outra com a força de repulsão. Bolinha azul, negativa, negativa, também elas se repelindo, há uma repulsão entre elas. E lá embaixo, uma vermelha positiva, uma azul negativa, e elas uma indo em direção a outras, elas se atraindo. Do jeito que acontece com essas bolinhas, acontecem com os átomos, com as substâncias, com as moléculas na natureza. Existem forças de atração, coesão, e existem forças de repulsão, de afastamento. Essa habilidade de hoje, do 9º ano, ela vai tratar dessas forças a nível molecular. Nós vamos estudar como é que as moléculas se encontram no estado sólido, líquido e gasoso. Próximo slide. No estado sólido, perceba que uma molécula está bem próxima da outra. Então a força de atração, de coesão, é enorme. No estado líquido, perceba que há pequenos espaços entre as moléculas. Então essa força de atração já não é tão grande. E no gasoso, perceba que já há uma distância maior entre as moléculas. Como a gente viu, existem outros estados da matéria. Aqui eu gosto de destacar 2. Sempre mostro a meus alunos, que é o estado coloide e o plasma. Característica das coisas sólidas: serem bastante duras. Imagina aí uma coisa bem dura. Imaginou? Show de bola. Tenho certeza que imaginou uma barra de aço. Não foi não? Imagina agora uma coisa mais mole, bem fluida.
Com certeza você imaginou água. Agora, imagina algo gasoso, nossa atmosfera. Então, o coloide é uma coisa que nem é dura, nem é mole, fluida. Imagine aí na sua mente uma coisa que nem é dura e nem é mole. Imaginou? E aí, pensou o quê? Então, com certeza você imaginou uma gelatina. Tá aí, ó. Alguém pegou um cubinho de gelatina e jogou em uma superfície. Perceba que ela não se quebrou, nem ela derramou. Ela tem essa característica aí. Fui pesquisar essa imagem para você. Voltemos. Então, coloide é algo que nem é duro, que nem um sólido, mas também não é tão fluido como a água. É intermediário. Por exemplo, coloide. Nossas células estão no estado coloide. Lembra da história do citoplasma? Então, o coloide entra aí. O gel que você põe no cabelo para deixar seu cabelo todo estiloso. O creme dental. Você coloca toda manhã na boca. E lembre-se, tem que escovar no mínimo 3 vezes os dentes ao dia. Agora vamos para o plasma. Imagine um gás que leva um choque. Isso é o plasma, um raio. Um raio nada mais é que uma descarga elétrica. Mas também temos o nosso plasma caseiro. Vamos ver? Aqui nós temos uma esfera de vidro. Dentro dela existe um gás e um pedaço de metal extremamente energizado. O gás absorve essa energia e brilha. A gente vai estudar isso aí no modelo atômico de Bohr. Olha aí uma matéria ligando. Olha aí uma habilidade se ligando à outra. Então hoje nós vamos só considerar o sólido, o líquido e o gasoso. As mudanças de estado têm nomes. Então nossa função hoje é gravar esses nomes. Está aqui um sólido, cubos de gelo. Quando esse gelo absorve calor e derrete e vira água no estado líquido, nome desse processo, fusão. Voltando aqui para a água. Se você deixar esse prato com água em algum lugar, numa janela, à medida que o dia for passando, ele vai cada vez mais se esvaziando. A água vai absorver o calor do ambiente, vai evaporar e vai virar um gás. Nome desse processo, vaporização. Então, sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização. Agora vamos imaginar o contrário. Eu tenho um gás e ele está perdendo calor. Cada vez mais ele está ficando frio. Então ele vai se tornar um líquido. É um gás que está perdendo calor e se tornando um líquido. O nome desse processo, liquefação. É a ação de tornar uma coisa líquida. Também pode ser chamado de condensação. Liquefação ou condensação. Voltemos para o líquido. Está aqui o líquido. Eu pego esse líquido, coloco no congelador. Ele vai perder mais calor e vai se tornar um sólido. Solidificação é a ação de tornar uma coisa sólida. Fácil, né? Esse autor considerou que uma coisa que passa direto de sólida para gasosa, sublimação. Repetindo, de sólida para gasosa, sublimação, ou algo que passe direto de gasoso diretamente para sólido, sublimação também, ok? Então, de sólido direto para gasoso, de gasoso direto para sólido, esse autor chamou sublimação, o autor que criou essa imagem. Próximo slide. Esse outro autor já foi mais feliz que ele colocou aqui, ó, temperatura aumentando. Significa que o gelo absorve calor, vira líquido, vira água. Essa água absorve calor, vira gás, vira vapor. E aqui essa seta embaixo, perdendo calor, diminuindo a temperatura, o gás vira líquido e o líquido vira sólido. Então, de novo, de sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, vaporização, de gasoso para líquido, condensação ou liquefação. Tá vendo que ele não botou liquefação? Fique esperto. De líquido para sólido, solidificação. E sublimação pode ser de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido. Como é importante várias imagens para o aluno. Próximo slide.
Nessa próxima imagem eu tenho algo no estado sólido. A gente já está vendo a nível molecular, as moléculas tudo pertinho uma da outra. Então ela tem uma forma e um volume bem definido. Isso é uma característica de um sólido. Ele tem um formato e um volume bem definido. À medida que ele ganha calor, a fusão, o líquido já assume o formato do recipiente. Aqui está em forma de cilindro. Se eu botar no aquário, né, ele vai ficar quadrado ou retangular e assim vai. O líquido recebe mais calor e sofre a vaporização. Então aqui o gás vai ocupar cada pontinho desse recipiente. Aqui ele não tem a forma nem o volume bem definido. Porém, se esse gás perde calor, a temperatura baixa, ele vai para o processo de condensação, liquefação e se torna líquido. Se esse líquido continuar perdendo calor, ele vai se solidificar. E aqui, por fim, nós temos do estado sólido direto para o gasoso, sublimação, ou do gasoso direto para o sólido, sublimação também. Valeu? Próximo slide. Está parecendo repetitivo, mas tudo tem uma intenção. Agora não tem nomes. Me ajuda. Do sólido, está aqui ó, o arranjo com uma forma, um volume bem definido para o líquido e do líquido para o gasoso. Então, do sólido para líquido, o nome fusão. O nome desse processo, fusão. Do líquido para gasoso, vaporização. Show de bola. As setas estão em vermelho, tudo está em vermelho para indicar calor. Agora vamos direto do sólido para o gasoso. Sublimação. Agora vamos do gasoso para o líquido. Já coloquei em azul para dizer que está perdendo calor, está ficando mais frio, mais gelado. Liquefação, que também pode se chamar de condensação. E do líquido para o sólido, nome desse processo, solidificação. E do gasoso direto para o sólido, alguns autores chamam sublimação inversa e outros ressublimação. Próximo slide. Fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido por meio do aquecimento. Por exemplo, um cubo de gelo que fora do congelador vai derretendo e se transformando em água. Aqui nós temos uma foto. E o legal de trabalhar com slides é colocar uma GIF, uma figura animada. Tá aí o gelo se derretendo. E o mais interessante de tudo, que o Enem pode nos pedir. Mas, tio Rony, eu estou no 9º ano. Mas eu estou pensando em você lá na frente, tá? Vamos realizar uma pequena leitura desse gráfico. Aqui na vertical eu tenho uma temperatura. E aqui o tempo. A temperatura geralmente está em graus Celsius. E o tempo pode vir em minutos ou segundos. Não importa. O importante é que você faça uma boa leitura. Então, aconselho a riscar. Então vamos riscar esse gráfico. Vamos supor que aqui é 1 minuto. Então ele bate aqui, reflete aqui. Então eu tenho uma temperatura aqui, ó. Nesse momento aqui, 2 minutos, estou supondo. Ele vai bater aqui e vai refletir aqui, ó. Já tem uma temperatura que está se elevando. Vamos supor aqui 3 minutos. Bate, reflete aqui no mesmo lugar, a mesma temperatura, não mudou. E aqui, sei lá, 4 minutos, vamos supor. Ele vai, bate aqui e reflete aqui. Então, você acabou de realizar a leitura do gráfico. Não ficou tão bonitinho, né, que eu estou usando um mouse, mas a intenção é essa. Então você notou que a temperatura foi aumentando. Teve um momento que ela ficou constante, que foi aqui, ó. Ela não mudou. Então, estado sólido, imagina a pedra de gelo. Enquanto ela está ali sólida, ela está recebendo calor, tal. Quando ela começar a derreter, você vê ali gelo e água. O nome desse processo? Fusão. Na hora que derreter total, ela vai virar líquido e continua recebendo calor. A leitura era somente isso. Show de bola? Bora para frente. Vaporização é a passagem do líquido para o gasoso. Vamos direto para o gráfico. Então vamos supor que aqui seja 1 minuto. Bate, reflete. Parou mais ou menos aqui. 2 minutos. Bate, reflete. Tá aqui, né? Ó. Show. 3 minutos. Bate, reflete. Tá vendo? Tá constante, ó. 4 minutos.
vai lá em cima, reflete, ó. Aqui, perceba que à medida que o tempo foi passando, 1, 2, 3, 4, a temperatura foi subindo, ó. Veio para cá e para cá. Durante a ebulição, nós temos um momento de temperatura constante. Está ali o líquido recebendo calor, está aumentando. Então, durante aquele borbulhamento, a água borbulhando ali no fogo, eu tenho um processo de ebulição que vai manter a temperatura constante. Quando toda a água for embora, ela vai continuando recebendo calor e se transformando em gás. Chamo sua atenção na vaporização, que o Enem pode trazer com 3 nomes: calefação, ebulição e evaporação. O que seria a evaporação? É a água recebendo calor de forma natural, evaporando e indo embora. É um processo lento. Tu foi ali, lavou tuas cuecas, tuas calcinhas, botou para estender. Fashion. A água da calcinha, a água da cueca, está recebendo luz, recebendo calor e está evaporando lentamente. Ebulição. Já é um processo um pouco mais rápido. Alguém pegou uma panela, botou ela ao fogo, acendeu, deixou lá por um tempo e começou a borbulhar. Então, o que é ebulição? É uma evaporação mais acelerada, mais rápida. Calefação. Essa daqui é show, é rapidérrima. Tipo assim, lembra muito de mim. Na minha época não tinha muito computador, nem celular. Então a gente brincava com o que podia, com o que rachava. Eu molhava minhas mãos, chegava perto de uma panela quente que estava ali no fogo e se aplicava, jogava um pouquinho de água das mãos na panela e fazia um barulhinho. Tss, tss, tss. Aquela gotinha batia naquela panela super quente e rapidamente evaporava. Então é uma super evaporação. Repetindo, evaporação é um processo lento, natural. Ebulição é quando tu bota água para ferver, já é uma evaporação mais rápida. E calefação é quando você tem uma chapa bem quente e joga só um pouquinho d'água e aquela água instantaneamente evapora. Uma super evaporação. Beleza? Se liga nisso. Condensação ou liquefação é a passagem do gasoso para o líquido. Vamos no gráfico. Vamos supor que aqui é 1 minuto. Bate, reflete. A temperatura está aqui, né? Ó, acompanha aí, macho aí. 2 minutos. Bate, reflete. A temperatura está aqui, ó. 3, bate, reflete no mesmo lugar, né? Ó. E com 4 minutos, bate. Eita, que você foi torto. Reflete. Percebe que a temperatura estava aqui, está indo para cá, para cá. À medida que o tempo avança, 1, 2, 3, 4, a temperatura está caindo. É a mesma coisa que os passados, só que de forma inversa. Ao invés de estar ganhando calor, está perdendo. Deu para interpretar? Não? Volta o vídeo, vê tudo de novo, velho, até aprender. Beleza? Tio Ronald, onde é que eu vou ver isso na minha vida? Quando alguém está preparando uma comida para você. A comida está pronta, alguém deixa a panela tampada e quando você vai abrir, tirar a tampa, você vê que a tampa, embaixo da tampa tem água. Umas gotinhas, igual está acontecendo aqui, ó. Tio Ronald, o que é isso? É macumba? É feitiçaria? Não, relaxa, macho. É apenas ciências. Como a tampa está mais fria que a panela, o vapor bate, perde calor, devido à tampa estar mais fria, a água gasosa vira água líquida. Vejamos o exemplo a seguir. Aqui ao lado nós temos um copo com água, água bem geladinha. Lembre-se sempre, fez xixi, saiu amarelo, seus rins estão dizendo para ti, beba mais água, beba mais água, beba mais água. Beleza? Fez xixi, saiu amarelo, bebe água. Sim, voltando, né? Então aqui você tem um copo com água gelada e de repente o copo ficou todo suado do lado de fora. E o que foi isso, tio Rony? Nada demais. Ciências novamente. O ar bateu, o vidro estava muito frio, então o vidro roubou o calor desse ar quente, transformando a água gasosa em água líquida. Show de bola? Bola para frente. Solidificação. Vamos direto para o gráfico, meu 9º ano querido. Vamos supor que aqui é 1 minuto. Bate, reflete. 2 minutos. Bate, reflete. 3 minutos. Bate, reflete. 4 minutos. Bate,
reflete. Então a temperatura foi baixando, ó. Aqui está vendo perca de calor. O que é a solidificação? É a passagem do líquido para sólido. Você faz isso diariamente na sua casa, ou você, ou sua mãe, seu pai, seu responsável, ao inserir alguma coisa dentro do congelador. Indo para o aspecto biológico, aqui a gente tem um filhote de mamute que foi encontrado congelado, uma raposa moderna. Será que estava frio o lugar, hein? É como se ela tivesse congelado instantaneamente, e o mamutezinho também. Próximo slide. Sublimação. Sublimação é a passagem do sólido para gasoso. Aqui nós temos o exemplo clássico, o gelo seco. Isso aqui é gás carbônico. Aqui é o famoso CO2, gás carbônico. Ele é sólido e ele não derrete, ele evapora imediatamente. Ele é um sólido que passa para gasoso de forma instantânea, muito usado nos shows, aquela fumaça que você vê ali no palco. Na sua casa, o exemplo clássico será as naftalinas. Umas bolinhas brancas que sua mãe põe no guarda-roupa. Tem que ter cuidado para um irmãozinho mais novo não colocar na boca pensando que é um bombom, que é uma bala. Na verdade é um leve veneno para matar insetos. Exemplo, a traça, né? É um sólido que passa direto para gasoso, esse veneno se espalha, infelizmente deixa um pequeno cheiro na roupa, porém é bastante eficaz. E aqui a gente tem um anteparozinho laboratorial. Nós temos um tripé sustentando uma tela, aqui uma chama. Em cima dessa tela a gente tem um copinho chamado de Becker e uma tampinha chamado vidro de relógio. E lá dentro, isso aqui meio que escuro, arroxeado, nós temos iodo. O calor passa da tela para o Becker, do Becker para o iodo, e ele direto do estado sólido, ele vai virar vapor aqui em cima. Se passar mais tempo, um monte de vapor se junta, como esse vidro de relógio ele é mais frio, os vapores se juntam e formam de novo um sólido aqui em cima. Então olha que legal, aqui embaixo. Sólido virando gás, sublimação. E um monte de gás aqui em cima, vai juntando, esfriando, virando um sólido. Ressublimação. Sublimação novamente. Show de bola, né? A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para o outro através de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para líquido. Então grave aí, quando ela muda do gasoso para o líquido. Comando: assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação, gasoso para líquido. Será uma sublimação, vaporização, solidificação, condensação ou fusão? Pense aí e marque. Se você marcou condensação, show de bola, passagem de gasoso para líquido, condensação, a atividade número 2. A água é encontrada na natureza em vários estados físicos e a sequência de transformações sofridas pela mesma é denominada ciclo da água. A figura a seguir representa duas etapas desse ciclo. O Sol aquece esse rio, a água evapora, vira as nuvens se aglomeram, se juntam e precipitam. Então nós temos dois processos aqui, né? Evaporação e precipitação. O pessoal da geografia gosta muito de usar a palavra precipitação. Olha aí as geografias aparecendo na ciência. As etapas do ciclo da água, representadas na figura pelas setas, são chamadas de A. Calefação, liquefação. B. Ebulição, ressublimação. C. Vaporização e sublimação. D. Evaporação e condensação. E. Calefação e precipitação. Sem pressa, pausa. Dá uma olhada aí, responde. Não esquece de dar o play não. E aí, você achou? Aqui nós temos água líquida virando gás. O nome desse processo, vaporização. E aqui nós temos a água gasosa virando líquida. O nome desse processo, liquefação ou condensação. Letra. Beleza? Próximo slide. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta.
As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Está aí a fonte e lá embaixo o comando. A transformação mencionada no texto é... O texto está falando do quê? Lá no finalzinho, quando já foi absorvido calor suficiente, algumas moléculas do líquido podem ter energia suficiente para começar a subir na atmosfera. Gás. Líquido para gás. A. Fusão. B. Liquefação. C. Opa, achamos. Evaporação, mas leia sempre tudo. D. Solidificação. E. Condensação. Sem sombra de dúvidas, letra C. Evaporação. Próximo slide. Atividade número 4. As figuras a seguir mostram hipoteticamente moléculas ampliadas inúmeras vezes. Observe atentamente as figuras e responda. No quadrado A, temos uma bolinha, outra maior, outra bolinha. Vamos supor que aqui é água, mesmo sem você saber. Na B, duas bolinhas juntas. Vamos supor que aqui é o gás oxigênio, O2. Na C, é a mesma da A. Olha a, olha a C, só que estão mais próximas. Tipo, aqui está sólido, aqui está líquido. A D é a mesma da C e a mesma da A, só que estão mais distantes. Aqui está tipo gasosa. E essa tem uma bolinha central grandona e 3 miudinhas ao lado. E também tem uma certa distância, né? Vamos ver o que é que ele está perguntando. A. Todas as figuras representam as mesmas substâncias? Justifique. Então aqui você viu que A, C e D é um tipo de substância. A B e a E são outros. Então aqui eu tenho A, B, C é uma. B já é outra, já faz duas. E C e E é outro tipo, faz 3. Todas as figuras representam a mesma substância? Justifique. Então a resposta, não, pois temos 3 substâncias. Resposta aí, ó. A, C e D são iguais, porém diferentes de B e E. Letra B. Quantas substâncias estão representadas nas figuras? Nós temos total de 3, né? C. Quais as figuras que mostram a mesma substância em estados físicos diferentes? Lembra que a A aqui está mais líquido. C, que é a mesma imagenzinha, está no estado sólido. E na D, no gasoso. Respondemos. Primeira parte. Vamos para a segunda. Qual é o estado representado em cada uma delas? A. Líquido. C. Sólido. D. Gasoso. A matéria pode se apresentar basicamente em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Sabemos que a matéria pode mudar de estado dependendo do fornecimento ou retirada de energia. Assinale a alternativa correta quando uma substância está no estado líquido e muda para o estado gasoso. Dizemos que ela sofreu A. Sublimação. B. Liquefação. C. Fusão. D. Vaporização. E. Condensação. É importante riscar. Então vamos riscar. Do estado líquido para o estado gasoso. Do líquido para gasoso nós temos vaporização. Letra D. Não se esquece de se inscrever no canal, assinar as notificações e dar aquele like. Você pode também compartilhar no WhatsApp, copiar a aula, manda para alguém. Ajuda o tio Rony. Valeu, um abraço. E aí, gostou da aula? Então se inscreve no canal, curte e te vejo na próxima. Valeu!